Fala galera, aqui na área e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o famoso TDD. Bora lá? Bom pessoal, é um fato que se você está estudando programação, se você já está talvez no nível de júnior, alguma coisa do tipo, se você já pesquisou bastante sobre qualidade de software, sobre como escrever um bom código, né? Como é que eu escrevo um bom software, quais técnicas eu posso utilizar para melhorar o meu software ou para criar ele num aspecto bom, assim, bem robusto, com bastante teste desde o começo, talvez você já se deparou com o termo Test Driven Development, ou o famoso TDD, não é mesmo? Então, pessoal, nesse vídeo aqui a gente decidiu então trazer um conteúdo para você que possa te trazer um pouquinho mais de clareza sobre o que de fato é o TDD, mas acima de tudo, como é que você de fato utiliza ele, né? Então, assim, como que eu posso de fato aplicar o TDD no meu projeto, no meu trabalho, seja nos meus estudos, e de fato conseguir tirar coisas boas dele, né? Então a gente vai te explicar um pouquinho aqui sobre quais são as etapas muito importantes para você estar aplicando o TDD. A gente vai falar um pouquinho sobre pontos positivos, pontos negativos e no final eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Beleza? Então, bora lá. Bom, pessoal, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre um problema, tá? Então, imagina que você está num projeto e você está ali criando tuas features, né? Tá criando funcionalidades, entregando, criando, integrando. E de repente, o teu chefe ali, o tech lead, seja lá quem for, chega para você e fala assim: pô, mas nosso projeto não tem muito teste, né? Como é que a gente garante que de fato aquilo que eu estou entregando de funcionalidade para o meu usuário, de fato está funcionando? E você concorda comigo que é uma pergunta muito lógica, né? É mais ou menos assim: como é que eu garanto que de fato funciona o que é que eu fiz? Bom, para ajudar a gente com isso, nós temos exatamente os testes, né? Mas como é que eu garanto assim que tudo aquilo que eu estou escrevendo no meu código, os meus testes estão pegando? E a verdade, pessoal, é que isso é muito complicado de você fazer numa abordagem onde você primeiro escreve o comportamento, depois escreve o teste. Por quê? Porque é muito comum de você esquecer de colocar o teste ou de você não escrever testes para todos os casos possíveis. Enfim, os exemplos vão ao infinito, não é mesmo? Mas o ponto aqui é, então, como é que eu posso utilizar essa tal técnica de TDD para me ajudar com isso aí? Então, dado que a gente tem esse problema, que é você ter uma confiança maior nos testes que você está escrevendo, né? Você de fato garantir que a tua entrega está ok e tudo mais, o TDD ele apresenta um comportamento muito legal. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor, olha essa imagem aqui. Como você pode ver, ela tem 3 momentos, tá? Onde a gente sempre começa pelo vermelhinho, depois a gente passa pelo verde e depois o azul. E isso é chamado de Red-Green Factor. A ideia é que é o seguinte: então vamos pensar que eu estou num projeto e eu preciso colocar uma nova funcionalidade. Vamos dizer que o meu projeto ele é uma calculadora e agora eu preciso colocar a ideia, sei lá, de calcular a raiz quadrada, por exemplo, dentro do meu projeto. Então, meu projeto ele tem ali soma, multiplicação, divisão, bastante coisa, mas ele não tem ainda cálculo de raiz quadrada e eu sou a pessoa desenvolvedora responsável por implementar essa feature. Bom, se eu quiser aplicar TDD, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou começar então pela parte vermelhinha. E o que ela quer dizer? Ela quer dizer que eu vou escrever um teste que vai falhar. Ué, mas como assim, né? Bom, vamos pensar um pouquinho. A ideia é: existe a funcionalidade de calcular a raiz quadrada no meu projeto? Não, certo? Essa é a minha tarefa que eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever um teste fingindo que existe, né? Só que assim, pode ser que não exista um método que eu estou chamando, né? Assim, não tem nada, então o meu código vai falhar. Talvez ele nem build, né? Então, eu vou escrever um teste como se existisse a funcionalidade, né? Então, eu vou falar, ó, eu vou passar esse valor, eu quero que você calcule a raiz quadrada e o valor esperado de retorno é tanto, né? Então, eu vou escrever um teste olhando para esse comportamento, cálculo de raiz quadrada, né? E quando eu rodar então o meu projeto, quando eu mandar rodar meu teste, ele vai falhar. Não deu não agora. Não dá. Certo? Por quê? Pô, não existe o método, né? Não tem a regra de negócio, não tem nada ali. Bom, mas isso é uma etapa muito importante, tá? Por quê? Você já vai entender. Quando a gente chega agora na etapa verdinha, é aqui que mora o pulo do gato. Por quê? Como o meu teste falhou antes e eu estou vendo que o meu teste falhou, e isso é um fator quase que psicológico muito importante para o TDD,
eu vou ir lá agora e eu vou implementar somente o código necessário para que o meu teste passe. Pô, Aquino, como assim? Vamos lá, eu explico. Então, eu não falei que eu queria calcular a raiz quadrada? Vocês concordam comigo que se eu começar pela funcionalidade, eu vou fazer ela, vou fazer várias verificações para não calcular a raiz quadrada de, sei lá, de número que não pode, ou não calcular a raiz quadrada de uma letra ou coisa do tipo, né? Quando eu vou pela abordagem do TDD, eu escrevo o teste, ele vai falhar, aí eu vou lá e escrevo um mínimo de código para que o meu teste passe. Eu estou propositalmente abrindo algumas brechas no meu código, né? Só que isso tem um fator interessante, que vocês já vão entender. Então eu vou ir lá no meu código e vou escrever o código, né, necessário para calcular uma raiz quadrada. Só que até então eu não estou verificando praticamente nada, eu não estou tratando cenários específicos, eu não estou fazendo nada, eu só estou calculando raiz quadrada, talvez usando no C# lá, a biblioteca Math, alguma coisa do tipo. E beleza, assim, é o mínimo de código para que o meu teste passe. Quando eu rodar meu teste agora, ele vai passar, certo? Mas de repente, se eu colocar um número diferente ali, se eu colocar algum outro tipo de valor, pode ser que ele quebre. E é justamente aí que entra a importância da nossa terceira etapa, que é o refactor, tá? Por quê, pessoal? Porque uma vez que eu tenho a funcionalidade a princípio funcionando, eu posso voltar lá e refatorar o código, né? E aí eu consigo melhorar alguns aspectos. Só que perceba que nesse refactor pode ser ainda que eu não coloque todas as tratativas que eu preciso. Então, quando é que eu vou colocar? Eu vou fazer um outro teste que vai de fato verificar por esse caso separado. Então, vamos supor que eu não queira permitir, por qualquer motivo que seja possível calcular, por exemplo, raiz quadrada de número negativo, por exemplo. No meu software não se calcula raiz quadrada de número negativo. Eu precisaria fazer uma verificação, certo? Mas eu não vou fazer ainda. Por quê? Porque eu não tenho um teste justificando esse código. E esse, pessoal, eu acho que é o ponto core do TDD. Você não vai escrever nenhum código que não tenha um teste justificando a presença daquele código ali. Nem para você validar coisas, nem para nada, né? Então, eu tenho que verificar aqui se o número não é isso, não é aquilo outro, não é zero, né? Aquela coisa toda. Mas você só vai fazer isso quando um teste exigir a presença desse código. Legal. O que eu ganho com isso, né? Bom, você ganha uma altíssima cobertura de teste, e de forma muito simplista, certo? Porque se todo o código que existe no meu projeto eu estou tendo um teste antes que justifica ele, eu tenho uma cobertura de teste altíssima, não é mesmo? Legal. Mas muito mais do que isso, até porque cobertura de teste talvez não diz muita coisa, você tem confiança na sua entrega. Por quê? Porque todas as suas features e todas as variações ali de cenários das suas features, ela vai estar no teu teste lá. E se por um acaso houver uma variação que não está no seu teste, você vai lá, vai escrever um teste, vai fazer a implementação desse fix e beleza. Então você cria uma cultura de qualidade muito interessante, pessoal. E eu acho que isso, na minha humilde opinião, é o ponto mais interessante do TDD. É essa cultura que você cria, de você pensar primeiro na qualidade. Então, é uma ideia invertida, né? O pessoal até fala que é uma ideia de outside in, né? Então, eu estou pensando de fora para dentro, ao invés de dentro para fora, né? Então, eu não sei o que tem no meu código para depois escrever o teste. Não, eu sei o que o meu teste precisa e aí agora eu escrevo um código. E isso faz toda a diferença. Nice! Um outro ponto legal também, pessoal, da gente falar aqui sobre o TDD é que ele ressalta também a importância dos testes como um todo, né? Então, por mais que o TDD ele acabe trazendo a presença mais forte de testes de unidade e testes de integração, ele também vai provocar o teu time a refletir um pouquinho sobre a importância de testes de aceite, testes de carga, de performance,
teste de usabilidade, porque você vai criar essa cultura de qualidade, né? Então as pessoas vão começar a se preocupar muito mais com a qualidade do teu software. E aí, coisas como o que eu acabei de falar, né? Assim, a performance, pô, será que a minha API aguenta tantas requisições assim? Será que o meu front-end está respondendo dentro do tempo que deveria, né? Será que minha tela é acessível? Será que eu consigo, enfim, testar todos esses aspectos? E você começa a gerar essa inquietação no seu time. E eu acho que isso não tem preço, tá? Isso é muito bom, você consegue gerar mais qualidade na tua entrega, você gera engajamento no seu time, você eleva o conhecimento das pessoas ao teu redor e, enfim, todo mundo sai muito feliz, beleza? Bom, pessoal, a ideia do TDD é isso e o ponto mais importante ele é totalmente agnóstico de tecnologia ou de framework, tá? Então, assim, você não precisa utilizar uma tecnologia ou um framework específico para aplicar o TDD. Por quê? Porque ele é um conceito, né? Ele é um princípio, uma ideia. Então, você pode aplicar ele em qualquer linguagem, em qualquer tecnologia e arrisco a dizer que talvez até qualquer projeto, tá? Depende muito mais da tua vontade, da vontade do teu time, das lideranças, né? Porque é importante pensar que talvez o prazo pode ser que demore um pouquinho mais, porque no começo o pessoal vai estar aprendendo, vai estar tendo esse processo de rampagem, de pensar primeiro no teste, depois na funcionalidade. Talvez tenha aí uma certa demanda também para que as pessoas POs ou PMs do teu projeto ajudem na escrita do card para facilitar o entendimento do dev em como ele vai testar. Então, perceba que é todo um ecossistema que vai se criando, né? Então, eu vou ter uma provocação para as pessoas que estão criando o meu card aqui, para que ele tenha uma clareza maior. Dessa forma, eu que estou lendo, consigo entender melhor os testes que eu preciso escrever e, por tabela, a minha feature sai maravilhosa. Beleza? Bom, pessoal, a ideia desse vídeo era trazer um pouquinho mais de clareza para vocês sobre o que de fato assim, essa ideia do TDD, né? Essas 3 letrinhas mágicas aí. Espero muito que você tenha gostado e se você gostou do vídeo, já deixa o like aqui, né? Já se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho. Pô, Rodrigo, pede pro pessoal ativar o sininho, Rodrigo. Ativem o maldito sininho. É muito importante, pessoal, que você ative o sininho, senão o YouTube não te avisa, né? A gente tá sempre soltando aqui 2 vídeos por semana aí praticamente. A ideia é sempre te levar muito conteúdo relevante e que pode transformar, então, a tua carreira, pode talvez te motivar a vir para a área da programação. Enfim, conte sempre com a gente. Também te convido a nos seguir nas outras redes sociais, né? A gente está presente aí no TikTok, no Facebook, no Instagram, sempre tentando ter uma proximidade maior contigo e te levar um conteúdo relevante com bom humor daquele jeito que a gente gosta. Beleza? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.